Vamos entrar agora no nosso último passo, princípio, que é o preço da vitória. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações. Primeiramente, eu quero agradecer a confiança e a paciência do pessoal que tem acompanhado o conteúdo e tem prestigiado aí por meio de comentários e curtidas. Também quero parabenizar, até mesmo porque tem vídeos aí que ficaram bem longos e são ideias que fogem um pouco assim do nosso cotidiano comum. Pode até ser meio chato falar sobre esse tipo de assunto, né? Principalmente essa parte de comportamento, essa parte mental. No entanto, é como eu falei anteriormente em alguns vídeos passados, é o que faz a diferença, entendeu? A questão, o problema não é você conseguir juntar dinheiro, isso daí todo mundo consegue, qualquer um faz isso. O problema está no comportamento das pessoas, nos objetivos que elas têm, nas prioridades, entendeu? Então eu tenho certeza que depois desse vídeo, caso você tenha acompanhado os vídeos anteriores, fechando esse quarto princípio, cara, você vai ser uma máquina, entendeu? Nada vai te parar, é tudo questão de tempo. Isso aconteceu comigo e aconteceu com pessoas que eu passei o conhecimento, pessoas na minha vida pessoal, pessoas que levaram a sério essa parte comportamental. E esse vídeo, o de agora, do preço da vitória, ele não vai ser diferente. Ele vai ser bem longo pelo jeito, porque tem bastante nuance para falar sobre ele. Geralmente essas ideias, quando eu estou com alguém conversando pessoalmente, eu consigo passar ali dentro de um dia. Geralmente eu vou, visito a pessoa durante a manhã ali, chego umas 9, 10 horas da manhã e aí fica até o fim da tarde, até início da noite, dependendo, conversando com a pessoa. E eu consigo passar bastante a ideia. Até mesmo porque com a pessoa na sua frente tu consegue ter aquela conversa, ela tem dúvidas, tu identifica as dúvidas que ela tem, os pontos que são mais pesados ali, que estão mais defasados, e aí tu foca naqueles pontos, entendeu? Como eu falo comigo mesmo no vento, eu não tenho essa ideia, né? Até mesmo porque indivíduos diferentes me acompanham aqui no canal, então não tem como eu deixar um conteúdo de maneira enxuta para um só perfil. Por isso que eu faço de forma generalizada. Um dos problemas de generalizar a fórmula é que tu acaba perdendo alguns detalhes que poderiam ser importantes para uma pessoa ou outra. Entendeu? Algumas nuances que seriam importantes para uma pessoa ou outra. Dentro de uma conversa, eu com certeza identificaria e conseguiria abordar esses pontos. No entanto, a gente pode corrigir isso de forma bem simples. Caso haja alguma dúvida em relação a um tópico, a algum tema proposto, discutido, deixe nos comentários que assim que for possível eu respondo, tal. Considerações dadas, vamos lá pro quarto princípio, o preço da vitória. De antemão, já aviso para você que esse conteúdo aqui eu me inspirei no pastor Silas Malafaia. Ele tem uma passagem, com certeza tu consegue encontrar em algum vídeo motivacional, esse tipo de coisa, onde ele dá um sermão acerca disso, do preço da vitória. Eu me inspirei bastante nessa passagem que ele faz, tanto que o meu esqueleto que eu uso é o mesmo. É a mesma coisa, o mesmo esqueleto. Eu só refinei para nossa realidade, entendeu? Para a realidade do pessoal Red Pill, brasileiro médio baixo ali. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, caso haja interesse, procura um vídeo como esse lá, Pastor Silas Malafaia, o preço da vitória, alguma coisa assim. Provavelmente você vai achar. Agora, usando a ideia dele, a passagem dele, eu fiz um refino. Não quer dizer que o meu é melhor ou pior. Eu fiz um refino para minha realidade. Com isso dito, vamos lá. Se você gosta de enxergar as coisas de maneira lúdica, eu lhe proponho o seguinte: imagine que a vitória é filha da glória e inimiga do fracasso. Imagine que, para conquistá-la, além de derrotar, vencer o fracasso, que é o inimigo dela, tu vai ter que lidar com os capangas do fracasso.
Tu até pode imaginá-la como se fosse uma waifu. Se você curtir isso, é claro. Tu pode até colocar outro nome, pode chamar de Yumi, Saori, Naomi e por aí vai. Então, quando tu falasse minha Saori, minha Yumi, tu estaria falando minha Vitória. Caso tu prefira fazer desse jeito, de maneira lúdica, eu não vejo nenhum problema. Afinal de contas, tudo que é físico, digo, tudo que é engenhosidade humana, primeiramente nasceu e tomou forma no campo das ideias. Então a gente coloca aí carro, avião, moto, celular, computador, ponte, grandes edifícios, energia elétrica e por aí vai. Do meu ponto de vista, é uma forma de você tornar o caminho menos acinzentado, porque ele é duro. Não tenha dúvida, vai ser duro o caminho, dependendo das suas ambições e objetivos, ele vai ser mais duro ou menos duro. Então, essa forma de trazer um certo lado lúdico para a coisa, deixe ele menos acinzentado, tu colore mais ele. No entanto, se você não curtir esse negócio de waifu e ou prefira encarar tudo de maneira mais crua, não tem problema nenhum. Mas tu pode estar aí se perguntando, por que eu vou correr atrás de Vitória? E aí eu te respondo, ao contrário das Modernettes, a sua vitória, presta atenção nisso, sua vitória e de mais ninguém é algo que vale a pena se esforçar. Durante sua conquista você vai perceber uma melhora na sua vida. A sua vitória te ajuda, ela te traz benefícios. Por ela e para ela, você vai se fortalecer como pessoa, consequentemente se tornando alguém mais sábio, habilidoso e inteligente. Nunca vai te sacanear e sempre estará lá, onde quer que ela esteja. Está te esperando de braços abertos. É sua vitória, somente sua, entendeu? Não tem como ninguém chegar lá, porque ela é sua. O problema é que a vitória dificilmente vem até você. Geralmente você tem que ir até ela, ir de encontro a ela, ir alcançá-la. E dependendo dos seus objetivos, suas ambições, ela vai estar nos lugares mais inusitados que você possa imaginar, onde existem os piores caminhos que se possam imaginar, ou os caminhos mais duros, mais árduos. Isso vai depender dos seus objetivos e das suas ambições. Vai variar de pessoa para pessoa, mas a vitória, ela é individual. Nunca vai existir uma mesma para uma pessoa. Mesmo para indivíduos que possuem, em teoria, o mesmo objetivo, vamos supor, comprar uma casa, a vitória para os dois, para ambos, vai ser diferente, pois os caminhos às vezes são diferentes. Então, sua vitória é sua vitória. Mesmo que um dia você entre no caminho e desista, não tem como ninguém ir lá e pegar a sua vitória. Ou você conquista ela ou você abandona ela. Ou você conquista a vitória ou o fracasso te vence. Então ele propõe o seguinte, imagine que essa vitória, essa waifu, ela tá lá numa torre, um castelo, em terras bem distantes. E o fracasso, ele é o vilão, o inimigo. Pode ser um dragão, um Dark Lord, um Senhor do Escuro, um mago poderoso, o que seja, se você quiser imaginar dessa forma. Ele vai ser aquele serzinho miserável que não quer ver vocês dois juntos, entendeu? Não quer ver você com a vitória. Pois nesse universo existe uma profecia que quando você e a vitória se unir vão dar fruto à liberdade. E isso é tudo que o fracasso não quer, porque ele é um tirano, ele quer que os indivíduos, a população ali daquele local continuem ajoelhadas, abaixadas, penitentes a ele, sob o comando dele. E para ele se torna um risco deixar você alcançar a vitória, porque tu pode servir como um exemplo e despertar mais e mais pessoas a buscarem as suas vitórias. Então vamos partir desse ponto. Tu decidiu buscar a sua vitória. Tu já se planejou, fez o seu planejamento ali de objetivos, de metas. Tu já sabe até onde vai sua ambição com os recursos que você tem atualmente. Tu sabe que se você conquistar a vitória, o fruto que vai surgir disso é a liberdade. Então você tem um mapa, tu confecciona um mapa com seus objetivos, suas paradas, suas metas, seus checkpoints, os locais onde você vai se abastecer, os locais onde você vai encontrar material para caça,
onde você vai encontrar água limpa para consumir, ou seja, suas recompensas, e tu já sabe que tu vai estar entrando em um terreno hostil. Em algum momento, o terreno vai deixar de ser amigável e vai se tornar hostil. E quanto mais próximo da vitória, mais hostil ele vai ficar, provavelmente. Além disso, o fracasso é famoso nessas terras. E todo mundo conhece seus capangas, os principais capangas dele, que são a luta, o risco, o tempo, olha ele aqui de novo, o sofrimento e a derrota. Felizmente você não está sozinho nessa empreitada, pois na sua destra tu carrega a lâmina da determinação e na sua canhota você carrega seu escudo, que é a renúncia. Então beleza, o cenário tá armado, tu já sabe o que você quer, por que você quer e para quando você quer. Sabe que provavelmente vai ter que atravessar o inferno e possivelmente ter que comer o pão que o diabo amassou. E que durante esse caminho tu vai ter que enfrentar a luta, o risco, a renúncia, o sofrimento e a derrota, e terá como aliado a renúncia e a determinação, para que no fim você vai ter que encarar o fracasso de frente, e se for bem sucedido, tu vai conquistar a vitória. E essa conquista, essa união que vocês vão ter vai gerar o fruto tão sonhado, a liberdade. Papo louco, né? Agora vamos sair dessa parte esotérica, lúdica e ir para a parte realista, pragmática da coisa. Cara, assim, basicamente falando, se você quer alguma vitória na sua vida, se você tem alguma ambição, algum objetivo que exija esforço, geralmente tu vai ter que enfrentar, entre aspas, inimigos que eu mencionei. Se de certa forma você quer uma vitória, seja financeira, mental, afetiva, creio que até mesmo espiritual, inevitavelmente, na maioria das vezes, você vai passar por essas situações. Eu vou começar com a primeira, que é a mais clichê. É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala a respeito de ter que ter uma vitória, de que ter uma superação, que no caso é a luta. O interessante da luta é que quando você não está acostumado com ela, quando você não tem ela como um ideal de ferramenta para conseguir coisas, ela primeiro se apresenta como se fosse um inimigo. Então é aquele NPC do antagonista principal, é um coadjuvante menor, podemos dizer assim, que primeiro ele pode se apresentar para você como um inimigo de fato, assim como o Riei lá no comecinho do Yu Yu Hakusho. Ele era meio que vilãozinho, se não me engano, era um capetinha. Ele e o outro camaradinha lá que eu não me lembro o nome. Vegeta é um exemplo que se encaixa bem também. Então, o que quer dizer essa luta, né? Falando de uma forma lúdica, se você se imagina entrando em terras desconhecidas, terras inóspitas, terras hostis, vamos colocar um nome nela. Sei lá, um bem genérico ali, aqui é Dark Realm. Tu imagina, quando você estiver atravessando essas terras, tu provavelmente vai ter que passar por algumas situações hostis de natureza, sei lá, um terremoto, às vezes é um terreno ali que tem areia movediça, lava, vulcão, lugares que simplesmente caem, desabam, né? Tu pode passar por criaturas hostis, NPCs hostis ou antagonistas menores. Trazendo para a vida real, o que a gente pode tirar disso? Às vezes é uma situação dura, uma pessoa ruim que vai bater de frente com você. E aí entra de novo aquela parte do ego, até você mesmo. Tu tem ideia de onde você quer chegar, do seu objetivo, mas suas limitações
também vão te travar, vão te puxar para baixo. Vamos supor que tu parte ali para essa aventura sendo um nível 1 para essa conquista, né? Tu parte ali sendo um nível 1, nível 0. Então suas próprias limitações é um motivo para você lutar. Tu tá lutando contra a sua carcaça, contra a sua mente, contra o seu ser muitas vezes. O interessante é que quando alguém, colocando assim um NPC, uma pessoa de fora, alguém externo, se põe contra você, não necessariamente ela precisa ser mal. Pode ser uma pessoa boa, mas ela tem aquela visão de mundo diferente da sua. Então ela pode até ter intenções boas. Porém, se você vai pelo que ela fala e deixa de perseguir a sua vitória, tu provavelmente vai acabar pegando um caminho que não é seu. Era um caminho dessa pessoa. Um caminho que talvez ela quisesse ter seguido lá atrás. Entendeu? Ou um caminho que ela segue hoje, mas não deu muito certo para ela. Um exemplo bom que entra aqui é, por exemplo, um amigo, pessoal ali do seu círculo afetivo, familiar, né? O pessoal tem boas intenções, porém eles carecem de conhecimento, às vezes de sabedoria das situações, de algumas coisas, e também eles não te entendem de forma interna, como você se enxerga, como você se entende. Às vezes eles simplesmente espelham aquilo que eles são nas outras pessoas e acham que as outras pessoas querem as mesmas coisas que eles, anseiam as mesmas coisas que eles. Então, às vezes você tem que lutar contra um ambiente hostil, um ambiente de trabalho, uma vizinhança ruim, não que você vai lutar punho mesmo diretamente, mas é mais a questão de você resistir, ter que suportar. Às vezes você não pode contar com a possibilidade de poder trocar de trabalho de uma forma mais rápida. Às vezes você não pode contar com a possibilidade de poder trocar de vizinhança. Então você vai precisar lutar contra esse ambiente de uma maneira a resistir a esse ambiente. Fazer com que ele te afete o menos possível. E aí, inevitavelmente, tu vai ter embates com outras pessoas. Não necessariamente embate físico, mas pode chegar a ser algum embate verbal, alguém ali no seu trabalho que acaba te perseguindo, aqueles famosos puxa-saco, ou aqueles cara que gosta de montar em cima, né, mular os outros. Às vezes é um colega ali de trabalho que gosta de deixar o serviço dele na mão dos outros. E o interessante é você usar de sabedoria nesses momentos, né? A questão não é bater, igual aquela frase do Sylvester Stallone, né? Não se trata de bater duro, se trata do quanto você aguenta apanhar. É a ideia de você conseguir ser resiliente, tu tancar o dano mesmo de fato. Porque bater é relativamente fácil, né? Você jogar uma ofensa em cima de alguém, se ela não tem nenhum revide ali de dano imediato, só for palavras trocadas, é bem tranquilo tu jogar ofensas em cima dos outros, entendeu? Agora tu se coloca na posição de alguém que está recebendo ofensas. São bem poucos que não se ofendem, não ficam atingidos, não ficam abalados. E aí, indo para um extremo, imagina uma briga de fato mesmo. É claro que não existe isso da pessoa ficar apanhando e vai ficar aguentando porrada lá na cabeça. Mas vamos por um camarada que aguenta mais porrada, mais dano, ele tem mais valor. Às vezes ele consegue aguentar 5, 7 porradas a mais ali do que o camarada que tá batendo não aguenta. E aí o cara que tá tomando ali que aguenta mais, se ele acerta uma ou duas ali de qualidade, ele consegue derrubar o outro, porque ele não aguenta dano. Isso é uma situação bem extrema. Não tô falando que você vai brigar com ninguém, mas tô falando das porradas da vida. As surpresas da vida que ela traz. Porque você fez seus planos, traçou o caminho tudo certinho, checkpoint e tal, mas vem surpresa. Renda-se. Aviso final. Posso fazer isso o dia todo. Tem um exemplo bom acerca disso, que é um atleta de MMA. Ele é um atleta transgênero. Ele era homem e hormonizou para virar mulher. E aí, uns 3 meses atrás, houve a repercussão que o caso dele causou, né? Ele lutou com uma atleta mulher legítima e venceu dela. O curioso é que, comparando as habilidades entre os dois, tem vários vídeos por aí falando sobre, né? Se você olhar a luta também, você vê que a mulher é bem mais habilidosa do que o transgênero.
E cara, quando você assiste a luta, principalmente assim quadro a quadro, quando a mulher golpeia o transgênero, você vê que são golpes ali de qualidade, bem encaixados. Porém, eu não vou entrar no mérito se é justo, se é certo, se é errado. O adversário transgênero, no caso, ele aguenta muito mais dano. Você vê ele toma vários socos ali no rosto, na cara mesmo. Soco no queixo, a cabeça dele parece que vai pular do pescoço. Tanto que ele fica todo inchado, ensanguentado, de tanto soco no rosto, até chute ele leva no rosto. O indivíduo ali, o atleta transgênero, ele tanca bastante dano. E aí quando ele tem a oportunidade de aplicar o dano dele, ele é eficiente. Porque a adversária dele não suporta tanto dano. Não vou entrar no mérito. Vocês sabem o porquê. E aí a luta acaba, se eu não me engano, ele ganha por submissão. E aí vocês sabem, né? Um monte de gente critica, fala que tá errado, que não é justo. Inclusive o vídeo que eu vi era um Tyrone falando mal, né? Sobre a situação. É até engraçado uma piada que eu vi em um desses memes, assim, ultra machista. Falava assim, equal rights, equal fights. Em uma tradução livre eu acho que ficaria mais ou menos assim, direitos iguais, lutas iguais. Mas trazendo para a nossa visão, para o nosso espectro, para o nosso objeto que a gente está falando acerca da vitória, acerca da luta, é você ser esse tipo de pessoa mais tanque. Tu vai ter que aguentar muita coisa, muitas porradas, por se dizer assim. E para mim, pessoalmente falando, o que foi mais difícil foi questões internas minhas. E eu não tive tanto problema com pessoas de fora ou ambiente externo. Eu tive mais problema com questões internas, questões de cansaço, enjoo, fadiga mesmo. Porque uma vez que você traça o plano, tu já traçou a rota, teu mapa dos seus objetivos, a questão é você brigar com o tempo e se manter firme. Aí imagina você na situação, às vezes você já trabalha ali no período da manhã, ou trabalha naqueles horário comercial que tu entra às 8 e sai às 6, 5 da tarde, e tu planejou que você quer trocar de profissão ou evoluir de profissão. E para isso você vai ter que fazer um cursinho técnico, alguma coisa desse tipo. E aí você vai ter que ficar 1 ano e meio mais ou menos ali estudando à noite, indo pro curso à noite. É difícil, é cansativo. Então às vezes você vai ter que lutar contra suas próprias limitações de fadiga, de cansaço, de mal-estar, de tu querer resistir e voltar pro conforto, porque é desconfortável, é doído. Muitas vezes tu vai precisar passar por privação de sono, dormir mal, abrir mão de pedaços da sua saúde pouco a pouco. Então a luta não é fácil, não para todo mundo. Dependendo da sua situação, ela vai ser muito mais dura, muito mais árdua. Principalmente se você é um indivíduo que não tende a enxergar ela como um meio para alcançar alguma coisa. Que é como eu disse, depois quando você ficar íntimo desses NPCs, tu entende os motivos pelos quais eles aparecem, eles deixam de servir ao fracasso, deixam de servir ao vilão e passam a te ajudar. Eles se tornam aliado, fazem parte de você. Então tu pode, ao contrário de enxergar a luta como um empecilho, tu pode enxergar ela como um meio para um fim, para o seu objetivo. É por meio da luta, pela batalha, que você vai alcançar coisas na vida, alcançar objetivos, mudanças de patamares. Então tenha isso em mente, você vai precisar lutar contra o externo, lutar contra o mundo e lutar contra o interno, contra si mesmo. E é natural, caso você esteja passando por uma situação nova, que é novidade na sua vida, que nunca aconteceu, é natural que ela seja mais difícil, porque você não tem experiência em cima dela. Imagina um RPG eletrônico, por exemplo, um Final Fantasy aí da vida. Geralmente quando você chega em uma nova área e aí tem uma criatura daquela área que ela é mais forte do que as criaturas da área passada, geralmente ela é mais difícil de ser vencida. Às vezes você nem consegue vencer ela de primeira. E a recompensa por vencer ela é maior. Porém, à medida que você se acostuma lá com a criatura, tu descobre as fraquezas dela e tu começa a derrotar algumas delas, a recompensa, o EXP, no fim das contas, vai ficando menor. Por quê? Porque você aumentou sua experiência. Quanto mais experiente você fica, mais
recursos são necessários para você evoluir, e também se você enfrenta o mesmo tipo de criatura ou o mesmo tipo de situação sempre, o que você tira daquilo ali, o que você extrai daquilo ali, o que se tem a se aprender daquilo ali, se torna cada vez menor, até que você vira de iniciante, tu vai passar ali pelo intermediário, avançado e mestre e especialista. Então não se sinta mal quando se deparar com uma situação e tu não conseguir resolver num primeiro momento, ou até mesmo sofrer uma derrota num primeiro momento. Ela é nova para você. À medida que você se expõe ou é exposto àquela situação, tu vai ganhar experiência, tu vai se acostumar, tu vai ficar mais habilidoso quanto a ela. E uma hora ou outra, inevitavelmente, tu vai superar ela. E eu recomendo que você não fique entrando em lutas à toa, lutas aí dos outros. É como eu já disse, a nossa vida já é tão doída, tão complicada. Dependendo do cara, ele tem muitas lutas ali para vencer. E aí tu traz luta dos outros ainda para sua vida, dificultando ainda mais o seu caminho. Lutas que às vezes não fazem nem parte da sua história, do seu objetivo. Só te atrasam e roubam aquilo que você tem mais de precioso, que é seu tempo. Um bem escasso que quando passa tu nunca mais recupera. Então escolha bem suas batalhas. Na Arte da Guerra, do Sun Tzu, se eu não me engano, tem uma parte que fala assim: quem está se defendendo, escolhe onde vai ser a batalha. Então, se tem algum fator externo que vem até você te atacar, te trazer luta, te levar à luta, escolha bem suas defesas. Já que a luta vem até você, prepare o terreno, se fortaleça. Principalmente em questões internas. Se você conhece algum defeito seu que te prejudica, dificilmente tu consegue eliminá-lo de maneira eficiente. Então se prepare para ele. Crie mecanismos para se defender, para vencer essa luta. Não ficar sendo derrotado e parar no caminho, ou até mesmo ter que retroceder o caminho até sua vitória. Beleza, encerrando essa parte da luta, você já conhece ela, sabe por que ela acontece e qual proveito você consegue tirar dela. Vamos assumir que sempre que ela aparece para você, você geralmente vai vencer ela. Se formos considerar uma escala de 0 a 100, 90% ali das vezes, ou 95%, até mais, você consegue passar por ela de maneira relativamente ali tranquila, calma. Porém, ela é só um dos capangas do fracasso. Existem mais. E agora a gente vai falar do risco.